antes de partirmos para as questões práticas, eu preciso, pelo menos, fechar aqui as questões que envolvem a legislação, ok? Alguns pontos que são importantes para o nosso trabalho, ok? A apresentação abriu para todo mundo me escuta bem. Amanda, seja bem-vinda, tudo bem? Não te dei boa tarde, né? Boa tarde. Lorena, podemos seguir? O filho está sempre disposto, né? O filho, qual que é a origem do seu nome? Lorena, continua sem ouvir? Lorena sem som? Continua sem ouvir, Lorena? Muito bom. Vamos só aguardar aí, Lorena. É um nome que eu nunca tinha visto, né? E gosto muito, achei muito forte, muito interessante. É sempre assim, né? A minha esposa se chama Filipa. E quando você chega em Portugal, é um nome extremamente comum, né? Então, às vezes, o que não é muito comum aqui, acaba que é comum em outros lugares do mundo, né? E não conheço lá, né, ali, aquela parte ali do mundo árabe ali, né? Mas a comida eu gosto muito, viu, Tofik? A comida é de primeira linha. Lorena, consegue me ouvir agora? E a mesa árabe é uma mesa muito farta, né? Se come com os olhos. Bom, então vamos lá, né? Espero que todos tenham tido um bom carnaval. Difícil é manter a forma, né? A mesa árabe. Mas espero que todos tenham tido um bom carnaval e que o ano, né, se inicie de forma consistente aí para todo mundo. Porque o ano se inicia realmente depois do carnaval, né, gente? Vamos combinar. Mas enfim, vimos no último encontro que temos normas que vão regular o nosso acervo, que vêm não só do Ministério da Educação, por portarias, mas vêm também por leis, por decretos, por portarias do Arquivo Nacional, por despachos do Ministro da Educação, enfim. E fizemos aqui uma sobreposição de normas, pegando como base a portaria 255, que é a portaria mais antiga, mas que entendemos ser ainda a mais adequada para se aplicar em uma organização de ensino superior. Vimos que depois da 255 tivemos algumas mudanças provocadas pela portaria 1224, pela portaria 1261 e pelo despacho 97 do Ministério da Educação. Vimos que o intuito do legislador sempre é com relação a perpetuar a informação, é com relação a organizar o acervo de maneira a facilitar toda e qualquer pesquisa, deixando esse acervo para pronto manuseio, para pronta consulta e pronta comprovação de informações. Então, vimos também que o meio eletrônico é um ótimo mecanismo para trabalharmos o nosso acervo, uma vez que conseguimos, com primor, atender às principais exigências ou expectativas daqueles que legislam nessa área.
Então, como eu disse no encontro passado, quando nós, nos nossos projetos de Secretaria Acadêmica Digital, perpetuamos toda e qualquer informação em meio eletrônico, o nosso intuito é de resguardar realmente a instituição da melhor forma possível, né? Entendemos que esta mesma política de se guardar tudo, de se perpetuar tudo, não seria possível se as instituições continuassem a trabalhar exclusivamente em papel. Por quê? Porque o papel, ele demanda formas de se armazenar e ele demanda um espaço físico que muitas vezes as instituições não possuem. Instituições isoladas a migrarem para a SEAD, se formos pegar para analisar, são instituições que possuem campus vertical, ou seja, prédios, né, nos centros de grandes cidades, onde o metro quadrado é muito caro. Então essas organizações, elas não poderiam destinar espaço físico à guarda de documentos. Elas precisam destinar o espaço físico que possuem a salas de aula, a laboratórios, a bibliotecas, enfim, né? E não a simples guarda de acervo. E são essas questões que irão embasar todo um projeto de virtualização de acervo que venha a ser feito para qualquer instituição de ensino. Eu tenho não só as questões legais, de ter realmente condição de cumprir aquilo que espera o legislador, com plenitude, mas também eu tenho outras questões que estão em volta, né, deste acervo e desta comunidade que precisam ser atendidos. Então nós vimos aquilo que a portaria 255 nos permite, aquilo que ela não nos permite, aquilo que foi incrementado com a portaria 1224 e aquilo que está contrário nas portarias novas 1224 e 1261 e que precisamos tomar cuidado, né? Onde está escrito que eu posso trabalhar o meu acervo em meio digital? Está escrito no artigo 7, inciso 3º da portaria 255. É lá que eu tenho autorização para trabalhar o meu acervo em meio eletrônico. Outra questão que falei aqui com o pessoal da manhã é que devemos lembrar sempre que o nosso acervo, em sua maioria, é constituído por cópias. E se eu tenho cópia da documentação do aluno, na pasta do aluno, por exemplo, não há nenhum impedimento de eu trabalhar esses documentos em meio físico ou em meio digital. Cópias serão sempre cópias. E eu tenho entendimento hoje, e eu tenho o resguardo hoje de normas que dizem que o documento certificado digitalmente terá não só o devido valor legal, mas se formos analisar questões que se relacionam a fraudes, eu tenho maior confiabilidade no documento eletrônico do que numa cópia de documento arquivada, levando apenas um carimbo da minha secretaria acadêmica. Então é importante entendermos estes aspectos, porque é dessa forma que teremos que embasar o nosso projeto para darmos a ele continuidade. Falei para vocês que a portaria 1224 traz um código de classificação e uma tabela de capabilidade, mas que os mesmos não estão obrigados a serem aplicados nas instituições privadas, e sim somente nas instituições públicas. Quem me diz isso? O artigo 1º da portaria 1261. Então, é preciso entender que as outras normas da portaria, ou os outros dizeres da portaria 1224, precisam ser atendidos pelas organizações de ensino privadas. Nós não estamos obrigados a seguir aquele código e aquela tabela, mas nós estamos obrigados a dar acesso ao nosso acervo aos integrantes da CPA. Como disse no último encontro, esse acesso precisa estar muito bem regulamentado para que eu não crie um problema maior dentro da minha organização. Nós, instituições privadas, estamos obrigados a ter
ou a indicar uma pessoa que será o DAA, o depositário do acervo acadêmico da nossa organização. Mais uma vez, né? Eu preciso indicar esse DAA. Se a minha instituição ainda não indicou, temos que indicar o mais rápido possível. Eu não quero, como instituição privada, que nos dias de hoje a minha instituição fique com uma luz vermelha piscando lá no painel do Ministério da Educação. Se nós pegarmos o volume de instituições de ensino privadas penalizadas e descredenciadas nos últimos tempos, né? Nos últimos 18 meses, é um número considerável. Então, o Ministério da Educação não está muito para brincadeira. É melhor atender e é melhor desenvolver um bom projeto nesse sentido. O DAA, ele não pode simplesmente assinar um documento e credenciar ou protocolar esse documento junto ao Ministério da Educação. É preciso que ele tenha um projeto por trás dele. Por quê? Simplesmente pelo fato de que as instituições pagarão ou será caracterizada irregularidade administrativa, ou seja, elas terão alguma penalização administrativa, mas o DAA e os representantes legais dessa instituição irão responder frente à legislação civil e penal. Então, nós não estamos aqui mais com um assunto que pode ser tratado depois ou que pode ser deixado de lado. As instituições precisam desenvolver bons projetos e precisam cumprir com os cronogramas que foram desenvolvidos. E mais uma vez, o DAA só vai conseguir manter e assumir esses projetos tendo o total aval da sua organização de ensino. Então, por isso que eu disse no último encontro que é muito importante, e disse nesse também, que é muito importante termos um projeto, um bom projeto, bem embasado, bem ancorado e que seja possível ser desenvolvido. Porque se não fizermos dessa forma, teremos problemas, né? Bom, o artigo 5º, o último aí da portaria 1224, remete ao fato de que, ao ser descredenciada, a instituição de ensino deverá indicar uma nova organização que irá dar continuidade na guarda do seu acervo. Isso continua valendo, mas com a chegada da portaria, com a chegada do despacho 97, de 16 de maio de 2014, temos ainda que entregar o nosso acervo em meio digital para o Ministério da Educação. Então é importante tomarmos esses cuidados, é importante termos essas questões sempre vivas dentro da nossa cabeça quando formos desenhar o projeto para a nossa organização. A portaria 1261, ela vem uma semana após a portaria 1224 e ela vem para fechar algumas brechas. A primeira delas, determinar, como eu já disse, que o código de classificação e a tabela de temporalidade é de uso obrigatório nas instituições federais de ensino superior. Então, é importante entendermos que a 1261 vem para questões mais relacionadas às instituições federais do que às instituições públicas. Ela deu, por exemplo, aos dirigentes dos projetos nas federais um prazo de 60 dias para que eles apresentassem um relatório dizendo qual o estágio da aplicação do código e da tabela de classificação, inclusive informando o quantitativo de documentos que puderam ser eliminados com o uso dessas ferramentas. Então aqui nós colocamos que o prazo de 60 dias é insuficiente, né? Mas devemos lembrar que as instituições federais estavam a par desta questão desde setembro de 2011. Então, o prazo de 60 dias para gerar o relatório é insuficiente, mas elas deveriam ter iniciado esse projeto com um prazo anterior, ou o prazo dado, na verdade, foi de 2 anos e alguns meses, 2 anos e 6 meses, praticamente, né? Mas nenhuma tomou essa iniciativa. Bom, e por último, trouxe aqui o despacho do Ministério da Educação,
que é de maio de 2014, ou seja, é a última indicação que temos aí com relação à documentação, é a indicação que diz respeito ao descredenciamento de instituições de ensino. Neste caso aqui, a descredenciada foi a Faculdade Alvorada, que teve que entregar os seus arquivos num prazo de 10 dias ao Ministério da Educação em formato eletrônico. Aqui a documentação dos alunos e logo embaixo a documentação do projeto pedagógico, matrizes curriculares, planos de ensino, emendas, enfim, diários de classe, documentos que garantissem o exercício do magistério. Então é importante entendermos que são estas normas que irão embasar o nosso projeto frente à Secretaria Acadêmica Digital. Visto isso, podemos conversar um pouquinho sobre as tecnologias. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à legislação, por favor, me passem um correio eletrônico com as dúvidas para que eu possa responder com calma, para que possamos trabalhar com muita tranquilidade, ok? Ter um bom entendimento legal é fundamental para que possamos embasar de forma correta o nosso projeto. Mas o fato é que, na Secretaria Acadêmica Digital, temos uma preocupação muito grande em estancar a sangria. Estancar a sangria, ela irá ser possível em dois momentos. No presente, que é o dia a dia da instituição, e com relação ao passado, que é o acervo acadêmico. Estamos trabalhando agora o passado, né? No próximo encontro, vamos trabalhar processos de matrícula e EAD e vamos trabalhar aqui o presente. Mas o fato é que trabalhar no presente é muito importante, porque se eu não trabalho o presente, eu vou ter uma equipe gerando documentos físicos e eu vou ter outra equipe eliminando documentos físicos. E pode ser que a equipe que gere documentos físicos seja mais eficiente do que aquela equipe que elimina. Então, eu terei um problema muito sério em fazer com que uma equipe alcance a outra. Então, o ideal é trabalharmos sempre em dois patamares ou duas frentes, onde uma irá trabalhar daqui para frente e a outra irá trabalhar daqui para trás. É importante entendermos que quando falamos do passado, dá sempre um medo muito grande, porque as instituições acumularam um acervo gigantesco realmente. E aí muitas instituições tendem a terceirizar esta digitalização. Particularmente, eu não gosto muito de terceirizar a digitalização de acervo. E eu vou explicar os motivos. O primeiro motivo é que a legislação vigente que trata sobre acervo e que nós vimos, ela cita a todo momento que o acesso ao acervo acadêmico de uma organização é um acesso restrito, que será feito pelo chefe do departamento, secretaria, pelo DA da instituição, representantes do poder público, pessoal vinculado à secretaria e agora representantes da CPA. Em nenhum momento eu tenho autorização pela norma para que terceiros possam ter acesso, possam visualizar esse acervo, possam acessar o meu arquivo. Então, a primeira ressalva que eu faço é a ressalva legal, de poder ou não deixar terceiros trabalharem no meu acervo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me dá muito medo, é que essas empresas que normalmente nos ofertam esse serviço não entendem muito de arquivo acadêmico. E aí elas tratam do acervo acadêmico como se estivesse tratando de cheque em banco. Só que o cheque em banco é algo totalmente estruturado. No meio acadêmico, nós não temos essa estruturação. Por exemplo, se eu pegar certificado de conclusão de ensino médio, onde cada escola tem o seu padrão, cada estado tem o seu padrão, não tem como eu balizar por esse documento. Se eu pegar a documentação de identidade, por exemplo, de um aluno, esse aluno ele poderá ter o seu documento emitido por muitos estados brasileiros e cada estado
tem um tipo de padrão. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, né, o Estado do Rio de Janeiro tinha 5 órgãos expedidores de carteira de identidade e cada órgão utilizando do seu modelo, né, ou da sua forma. Então é importante entendermos que não há uma balização, não há uma norma que regule esses documentos dentro das instituições de ensino ou que formatem esses documentos dentro das instituições de ensino. Bom, então só voltando aqui, é muito importante entendermos que muitas vezes, quando eu, né, terceirizo essa digitalização, eu preciso ter que essas instituições ou que essa empresa terceira siga um projeto meu e não que ela desenvolva um projeto dela. Eu já vi instituições, por exemplo, ficarem reféns de projetos de digitalização ao terceirizarem. Elas ficam reféns de que maneira? Elas ficam reféns na medida que elas aceitam um projeto daquela empresa e aquela empresa impõe, por exemplo, um tipo de documento, que aquela empresa impõe, por exemplo, um tipo de sistema que é próprio dela. E aí o que acontece é que com o passar dos anos ou com o passar do projeto, eu tenho um volume de documentos em meio digital que irá, por exemplo, inviabilizar eu abandonar aquela empresa ou eu trocar de fornecedor de serviço. Por isso é tão importante eu ter um projeto meu, da minha organização, que siga um padrão da minha organização. Por quê? Porque se amanhã eu decido trocar de empresa, eu consigo fazê-lo facilmente. Se amanhã eu decido assumir o serviço, eu consigo fazê-lo também facilmente. O projeto deixa de ser de um terceiro e passa a ser da minha organização. E o que eu devo especificar nesse projeto? Eu devo me preocupar em especificar algumas coisas que, teoricamente, são coisas simples. Por exemplo, o tipo de arquivo que eu quero gerar, o tamanho de arquivo que eu quero gerar, qual a resolução da minha digitalização, enfim. E eu preciso também estabelecer quem serão os responsáveis por esse projeto dentro da minha instituição, criando um comitê de assinatura. Se a terceirização for uma realidade na sua instituição, exija que essa empresa terceira coassine com você os documentos, dizendo ser ela a responsável pela digitalização. É importante entendermos que, se estabelecermos pequenas regras, vamos conseguir ter um controle, por exemplo, do nosso projeto. A primeira regra é a resolução da digitalização. Eu não posso aqui pegar nem para baixo, nem para cima. Por quê? Normalmente, quando eu terceirizo esse projeto, as empresas querem digitalizar abaixo de 200 dpi. Por que elas fazem isso? Porque quanto menor a resolução, mais rápido será o processo de digitalização e mais rápido ela irá me prestar o serviço. Só que, quando eu digitalizo abaixo de 200 dpi, eu corro alguns riscos. Se não tiver tudo muito bem afinadinho, eu posso correr o risco de um 6 virar 5, né? De um 7 virar 4, de um 8 virar 3. E quando eu digitalizo, por exemplo, um diário de classe, que tem muitos números, eu não posso correr esse risco. Quando eu faço internamente e o equipamento é meu, muitas vezes eu pego pelo excesso. Eu penso, como eu não tenho pressa e o equipamento é meu, eu vou digitalizar acima de 300 dpi. E aí eu começo a criar arquivos que são arquivos grandes para minha infobia. Devemos lembrar que quanto menor for o meu arquivo, mais facilmente eu vou transitar com ele na minha rede. Quando eu tenho um acervo eletrônico,
o trâmite desses documentos, eles se tornam realmente muito grande, né? E é comum eu atender não só a minha demanda entre os departamentos, mas passar a atender também os alunos. São alunos que me pedem cópias de sua documentação, são outros departamentos que precisam de acessar a pasta do aluno eletrônica, e aí esse documento começa a transitar na minha infovia, na minha rede. Quanto menor for o arquivo gerado, melhor será o trâmite desse documento dentro da minha rede. Outro ponto importante é o tipo de arquivo que eu vou trabalhar. E aí devemos entender que o melhor padrão é o padrão PDF-A. Por que o PDF-A? Porque nós temos a versatilidade do PDF com a garantia do archive, com a garantia do arquivo, ou seja, é um tipo de PDF próprio, desenvolvido para tratarmos, para trabalharmos documentos eletrônicos de longa duração. Normalmente, esse PDF-A, ele é criado quando o padrão PDF 1.4. É importante entendermos que, a partir do momento que eu uso o padrão PDF e que o meu software de JET, de SM, lê o PDF, eu tenho a condição de migrar de um sistema para outro, como eu tenho a condição de desenvolver internamente os meus próprios projetos. E isso me traz muitas garantias. Outro ponto importante é a questão que se relaciona ao preto e branco. Muitas instituições decidem digitalizar colorido. E o objetivo de uma digitalização, ou o objetivo de um acervo acadêmico, não é saber a cor dos olhos, né, dos nossos alunos, e sim os dados que estão lançados ali nos documentos. Então, se eu tiver um bom preto e branco, é melhor do que eu trabalhar um documento colorido. Por que eu peço pelo preto e branco? Porque um dos meus objetivos é chegar a um tamanho médio de documento de 50K. Então, ao digitalizar um documento de um aluno, um A4, por exemplo, certificado de conclusão do ensino médio dele, esse documento deve ter o tamanho médio de 50K. Claro que pode ser um pouquinho mais, como pode ser um pouquinho menos. Mas o importante é que, na média, eu mantenho esse 50K para que eu não inviabilize o meu projeto com relação à tramitação desses documentos na minha rede e também com relação ao armazenamento desses dados. Vocês se lembram que eu disse que nos projetos de Secretaria Acadêmica Digital nós guardamos tudo para sempre. Não há política de expurgo para essas organizações. A ideia é realmente de resguardar toda e qualquer memória que a instituição venha a ter. Outro ponto importante se relaciona ao número de indexadores. Normalmente, 3 indexadores são suficientes para que eu localize qualquer documento de aluno ou qualquer documento dentro do meu acervo. Exemplo, quando eu tenho a pasta do aluno, vou colocar aqui, do aluno, normalmente eu indexo pelo nome, pelo CPF e pelo RA do aluno. Se eu quiser usar o código SIGA, eu posso acrescentar aqui o código SIGA. Então, só para que vocês entendam como fica isso em meio eletrônico. Código SIGA mesmo? Se eu quiser achar a pasta do Thiago... Acho que é do MEC, não é? Código do MEC. Eu vou buscar pelo nome, pelo CPF, pelo RA do Thiago, a data também pode ou ser. pelo código SIGA, que na graduação pasta do aluno, salvo engano, é este aqui. Então eu vou localizar a minha pasta por qualquer um desses indexadores. Código Se SIGA. eu buscar lá no meu sistema eletrônico Thiago Muriel, ele vai trazer todos os documentos que estão relacionados ao Thiago Muriel, inclusive a pasta acadêmica dele.
Se eu pedir pelo CPF, ele vai trazer todos os documentos que estão vinculados a esse CPF. Agora, se eu quiser ver somente a pasta acadêmica do Thiago Muriel, eu posso bater no indexador do nome dele, mais o código SIGA, que corresponde à pasta acadêmica. Então eu bato Thiago Muriel no campo de busca e o código 125.43. Pronto, o sistema irá me trazer somente aqueles documentos que atendem a esses dois indexadores. Então é uma forma muito simples que nós temos de atender a legislação. Percebam que aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças, que era o código de classificação colocado pelo Arquivo Nacional, passa a ser algo mais palatável, né? Mais real para as nossas organizações. Se fôssemos trabalhar isso em formato físico, nós teríamos que replicar esse acervo, porque eu teria que localizar a pasta do Thiago Muriel enquanto documento pessoal do aluno e teria que ter em um outro acervo, denominado 125.43, uma nova pasta para todos os meus alunos. Claro que, se eu fosse trabalhar fisicamente, eu trabalharia apenas com o número 125.43 para todas as pastas, para evitar essa duplicação. Mas vejam que é um trabalho no meio físico muito maior do que é um trabalho no meio eletrônico. Outro ponto importante que é preciso ser falado aqui é que a legislação prevê tipos de arquivo, né? Então, lá na 255, por exemplo, nós temos arquivos, como é que elas chamam os arquivos? De movimento e definitivo. Quando eu tenho um documento eletrônico, isso passa a ser um status do documento. Por exemplo, a pasta do Thiago, ela passa a ter um status de movimento enquanto o Thiago está cursando. Assim que o Thiago se forma, a pasta do Thiago passa a ter um status de definitivo. Então, não é um local diferente de armazenamento, né? E sim, é um mero status que eu mudo no meu documento. Hoje, muitas instituições SEAD já nem botam mais esse status. Por quê? Porque esse controle já está presente no sistema acadêmico desta organização. Então, ela não faz isso no seu sistema de arquivo, e sim no sistema acadêmico. Outro ponto importante que é preciso todos terem em mente é que, se forem montar ou se forem terceirizar o serviço, exijam, busquem sempre a melhor tecnologia. Por quê? Porque é a boa tecnologia que vai te dar um bom resultado final. E é importante entendermos que ter hoje boa tecnologia não quer dizer gastar mais ou gastar menos dentro de um projeto, né? Outro ponto interessante é ter os comitês de assinatura, ou seja, quem participa da digitalização assina o documento como sendo responsável por aquela digitalização naquele dia ou naquele momento. Eu vou dar aqui um exemplo de como é que isso funciona. Aqui, só um exemplo do que é uma boa tecnologia. Aqui nós temos um bom sistema de captura, tratamento e indexação funcionando. Nesse caso aqui, esse sistema se chama Kofax Express, é o modelo 3.0, que ele pegou um documento que foi digitalizado de uma maneira comum, e aí é um documento que tem um fundo cinza, é um documento que tem uma borda preta, e o sistema automaticamente tratou o documento, alinhando, limpando o fundo, enfim, deixando o documento mais visível ou mais legível. É importante entendermos que nem sempre aplicar essas novas tecnologias traz um impacto grande ao nosso projeto. Só para vocês terem uma ideia, esse sistema que eu citei é um sistema de captura, tratamento e indexação de imagem. O custo dele é algo em
torno de R$3.000. Ele é um programa, ok? Um programa, se eu não me engano, americano, que já tem a versão em português e que nós usamos nos nossos projetos todos. Nós não abrimos mão dele em nenhuma SEAD, né? Cada Colfax Express é feito para um determinado tipo de scanner. Esse que nós usamos, ele é utilizado para o Fujitsu 7260 ou 6130Z. Esses dois scanners casam com esse sistema, ok? Mas normalmente, quando você compra um scanner, o próprio representante da Fujitsu é também representante da Colfax. Então você consegue ali de maneira fácil ver qual sistema da Colfax casa com aquele scanner que você está adquirindo, ok? É uma linha de produção. E essa pergunta é muito importante, por quê? Porque se eu compro um scanner que não conversa com o meu sistema de captura, tratamento e indexação, eu joguei dinheiro fora. E ao mesmo tempo, eu ter só o scanner não é viável pelo fato de que eu capturar, tratar e indexar manualmente os documentos é algo impensável. Imaginem vocês um scanner que faz 4.000 páginas frente e verso por dia. Ok, é muita velocidade, é muita produção. Agora imagine o que é tratar essas imagens e indexar essas 4.000 imagens frente e verso por dia. Quantas pessoas eu não vou precisar ter na minha equipe? Então, eu digo sempre que investir em um bom sistema de captura, tratamento e indexação é fundamental para que o nosso projeto dê certo. Sem ele, eu vou ter um scanner de alta resolução e eu vou ter um volume de documentos enorme sendo gerados e eu não vou conseguir me adequar ou tratar desses documentos que eu estou virtualizando. Então, é preciso que eu tenha uma boa linha de produção de forma automatizada. Esses scanners da Fujitsu que eu falei aí, eles têm um custo aproximado de R$8.000, ok? E eles conseguem processar diariamente, aproximadamente, 400 pastas de alunos. Só para vocês terem uma noção. Então, com R$11.000, eu monto uma mini fábrica de digitalização dentro da minha instituição que conseguirá me atender em 400 pastas de aluno dia. Qual é a minha maior dificuldade nesse processo? É organizar as pastas dos alunos. Muitas vezes, as instituições elas não conseguem atingir este volume porque elas não têm equipe preparada para organizar essa documentação antes de mandá-la para a digitalização. Ok? No processo de matrícula, nós vamos chegar até 400 pastas de alunos. No processo de acervo passado, nós vamos fazer aí entre 100 a 150 pastas por dia por scanner. Ok? Então, se a gente pega, por exemplo, uma instituição média, 5.000 alunos, teoricamente, com 3 meses de projeto, ela deveria ter já digitalizado todo o seu acervo, né? Por que ela não consegue? Porque ela vai trabalhar em um volume menor, ela não vai conseguir tirar no scanner tudo aquilo que ele tem para oferecer. Porque na maioria das vezes, ela não vai conseguir uma equipe para preparar para aquele scanner digitalizado. Normalmente, né, o que seria assim, o ideal, seriam 3 pessoas, 6 pessoas organizando para uma pessoa digitalizando em um scanner como esse, nessa estrutura que nós montamos, ok? Normalmente, na maioria das IES, a própria pessoa que digitaliza é que organiza a pasta. E isso faz a produtividade
sair de 400 e ir lá para 100, ou seja, um quarto, né? Talvez até menos. Enfim. Mas como é que funciona isso aqui? Funciona assim, ó. Eu pego a documentação do aluno, organizo, passo por um scanner. Depois eu tenho um controle de qualidade e uma indexação que as pessoas vão só acompanhar o que o software de captura, tratamento e indexação está fazendo. Aí eu tenho um documento eletrônico que será assinado por quem? Por quem alimentou o scanner, por quem conferiu a indexação e a qualidade e pelo secretário-geral da instituição. Então eu tenho aqui um comitê de 3 assinaturas, ou seja, o meu documento eletrônico vai trabalhar com no mínimo 3 assinaturas quando estamos lidando com a pasta do aluno. Bom, eu poderia utilizar até um cartório para aplicar até pública nesses documentos. Mas como estamos falando aqui de pasta de aluno, isso não é necessário, porque a própria secretaria já tem a capacidade de autenticar esses documentos. Então esses documentos estão em uma mídia digital, assinados digitalmente e aptos para serem consultados em um sistema. Logo, o documento físico poderá ser eliminado. É importante entendermos que muitas organizações, por exemplo, quando vamos digitalizar a pasta dos alunos, elas ficam receosas em eliminar o papel. Mas devemos lembrar que o papel que está aqui, nada mais é do que uma cópia, carimbada e autenticada pela própria instituição. E o papel que vai chegar aqui será também uma cópia, autenticado e carimbado pela própria instituição, só que em formato eletrônico. Então, muitas vezes, nós temos que quebrar realmente certos paradigmas, né, que estão aí no nosso cotidiano. O que seria uma boa estrutura interna de digitalização? É aquela estruturazinha que eu já passei para vocês ali anteriormente. É eu ter um bom scanner, frente e verso e com velocidade. Vocês viram que eu utilizo modelos da Fujitsu. Quase todos os meus projetos eu utilizei modelos da Fujitsu. E por quê? A Fujitsu é um ótimo custo-benefício hoje. Não é o melhor scanner, mas custo-benefício é o melhor. E com relação à rede técnica de assistência, no meu entendimento, é a que está mais pulverizada hoje no Brasil. Então, independentemente do meu projeto ir para o norte ou para o sul ou para o centro-oeste, eu tenho a certeza de que lá, se der algum problema com o scanner, a chance que eu tenho da Fujitsu resolver é maior do que a chance que eu tenho da Kodak resolver, da Vizio resolver, enfim, de outras marcas resolverem aquele problema. Então hoje, nós temos que trabalhar com scanners frente e verso e que tenham velocidade. Eu preciso ter um bom sistema de captura, um bom sistema de indexação, e aí nos meus projetos, todos, sem exceção, eu usei também o Kovacs. E por último, eu preciso de um bom software de GED, um bom gerenciador eletrônico de documentos. De preferência, que seja assinador ou que tenha um assinador embutido, que faça a assinatura em lotes de documentos e que trabalhe no padrão PDF-A. É sempre importante entendermos que aqui nós temos softwares gratuitos, como temos softwares de milhões de dólares ou milhões de reais, né? Hoje eu trabalho com um sistema, eu tenho trabalhado com um sistema chamado Abaris. Ele é de uma empresa chamada Stock, e esse sistema ele varia entre 20 mil na versão mais básica e 44 mil, vou arredondar para 50 mil na versão mais completa. Ok? Então, devemos entender sempre que são sistemas que poderão ser utilizados por toda a organização. Então, aquilo que nasce na secretaria acadêmica, logo irá migrar para o departamento financeiro, irá migrar para o departamento pessoal, enfim. E aí, se eu comprar um bom SDM, se eu comprar um bom JET, eu tenho condição
desse meu sistema ser utilizado por toda a minha organização, o que faz ele ser bem barato, né? Esses sistemas e equipamentos aqui não possuem mensalidades ou anuidades, ok? A instituição comprou, é uma vez só e é dela, ela usa até morrer. Hoje mais cedo, um participante disse do IFE Rio de Janeiro que está comprando um arquivo deslizante no valor de 60 mil reais. E eu disse a ele, olha, com a partir de 30 mil reais você monta uma bela de uma estrutura de digitalização com um belo software de JET, com um belo software de SM, que poderá dar a você a condição de trabalhar de maneira eletrônica todo o seu acervo. Porque hoje você compra um deslizante e daqui a 2 anos ele está cheio e você vai ter que comprar outro. E além de ocupar o espaço físico com o arquivo, né, daqui a pouco, você vai ocupar um outro espaço físico com um novo arquivo que vai chegar. Então, caminhar para o meio eletrônico é realmente uma solução para muitas organizações que não querem chegar ao estado que algumas, poucas é verdade, mas que algumas instituições deixaram chegar. Aqui são fotos de um arquivo, de um depósito de uma instituição de ensino. Aqui tinha não só arquivos acadêmicos, mas arquivos contábeis, enfim, né? E arquivos que estavam realmente se perdendo no tempo. A ideia é de que essas instituições não podem continuar assim, em que elas precisam, de forma muito veloz, caminhar para o meio digital, caminhar para um modelo, né, que elas consigam trabalhar de forma adequada, de forma a perpetuar as informações. Vou encaminhar para vocês hoje as apresentações comentadas e um texto que fala sobre a mini fábrica de digitalização. E é um texto que eu fiz já há algum tempo, mas que os softwares foram somente atualizados. Então, lá o Compass, na época, né, era o 2.0, se eu não me engano, hoje ele já está na versão 3.0. Os preços foram também um pouco atualizados, mas nada que fique muito fora. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à montagem da mini fábrica, do mini birô, né? Pergunta para ele. Nós o programa oferece o banco de dados ou a gente eu posso auxiliar aí no que for preciso. Escolher o banco de dados? Hoje, para você montar uma mini fábrica, para você começar a digitalizar, eu te diria que você necessitaria mínimo, tá, de um scanner mais sistema de captura. Vou colocar aqui mais cores, ok? E vocês vão entender. Ok? Isso aqui vai custar para a sua instituição algo em torno de 10 mil reais. Não vai fugir isso, ou 11 mil, que é com certeza. Ok? Com isso aqui, você vai conseguir trabalhar no ato da matrícula 400 partes por dia. Scanner mais o software, 11 mil. Tudo bem. Ótimo. Aí tem um gerenciador. O De 30 a 60. De 30 a 40. Com relação ao SM, que eu indiquei no Abacus, ou GED, né? Nós podemos buscar no mercado sistemas livres e gratuitos. Eu fico com medo, realmente, de trabalhar sem um suporte por trás desses projetos. Então, o que eu tenho indicado para essas organizações? O que é o Nós fazemos uma estrutura básica de digitalização, onde os documentos dos alunos serão salvos em pastas eletrônicas, né? E que essas pastas eletrônicas já ficam desenhadas de maneira que, quando a instituição comprar um GED ou um ECM, qualquer que seja, ela poderá incorporar isso. Porque qual é o meu medo? Eu nunca trabalhei com um GED ou um ECM livre, né, ou gratuito. E aí o meu medo é de não ter
possível dano causado pelo sistema à instituição a quem recorrer, né? Ou, em último caso, a quem processar para ressarcir o meu dano. Então, quando eu vou escolher um GED como ECM, eu busco sempre uma boa empresa, uma empresa que tenha um bom mastro. Quando eu comecei a trabalhar com o Abras, ele foi um sistema que ganhou durante 2 anos consecutivos o melhor ECM do país. E por isso, né, eu me aproximei deles, porque eu quis para o meu projeto aquilo que havia de melhor no mercado. E o custo dele não é tão alto assim. Então, hoje eu tenho muita liberdade dentro da empresa que fornece o Abras para, enfim, apresentar clientes, mas a negociação sempre é feita entre a instituição e a própria estoque, né? Eu não me meto nisso, até porque eu não tenho nenhum interesse comercial nisso daí, né? É apenas uma indicação. Então, quando eles vendem o GED, eles vendem a minha consultoria, indicam a minha consultoria para a instituição, para a implantação, e quando eu vou indicar o GED, eu indico também o sistema O que é deles. GED mesmo? Mas é algo muito transparente, muito tranquilo, controla né? tudo. Se fazer. Gerenciador. Até porque eu não posso me prender a uma única empresa. Não. Escanear Então, uma em muitos coisa. casos, trabalhei com Abras. Aí eu Já fazia. trabalhei também com o GED da TOTUS, É o GED. já trabalhei com o GED desenvolvido dentro de próprias organizações de ensino, enfim, né? São sempre possibilidades. Indico ele porque com ele eu fico tranquilo. Muito complicado o GED da TOTUS. O GED da TOTUS, Lorena, eu comecei um projeto com eles no Senai Cimatec Bahia, Salvador, ok? E o meu combinado com eles qual foi? Foi que a gente implantaria a Secretaria Acadêmica Digital e utilizaríamos o GED da TOTUS. E caso o GED da TOTUS viesse a dar problemas, nós migraríamos para um outro sistema. Mas a princípio, né, o GED da TOTUS tem conseguido cumprir lá as obrigações sem nenhum problema, né? Eu vi a interface dele, mas não mexi. Então eu não sei realmente as complicações que ele vem. Eu não sei, Tofik. Sabe por que eu não sei? Porque nós usamos ele porque o Senai já tinha adquirido esse sistema num pacote maior. Então eles adquiriram da TOTUS um pacote onde um dos itens do pacote era o GED. Então quando eles me disseram isso, eu até indiquei, olha, então vamos tentar, para vocês não gastarem outro dinheiro com isso, né? E a tentativa tem sido boa. Até agora nós não identificamos nenhum problema. Já temos lá 2 anos de projeto e caminha super bem, né? Então até aqui não há problema nenhum. Mas o fato é que o seu departamento de tecnologia tem como analisar muitos GEDs, né? Tem como analisar muitos SEM. Então é importante que vocês chamem o departamento de tecnologia de vocês, expliquem e digam, olha, busquem no mercado algumas soluções e vejam realmente o que o departamento de tecnologia poderá nos ajudar com relação a isso, né? Porque eles são especialistas. Banco de dados, normalmente esses sistemas não são muito da área técnica, né? Mas normalmente, pelo menos o que eu vejo, eles usam aquele banco de dados gratuito, aquele MySQL, se eu não me engano. Então, não tem muito problema com relação a isso. Não oferece o banco, né? O banco E o tamanho de documento que a gente usa é tão pequeno também que uma mudança nesse banco de dados, ele a Lorena, que é da área técnica, ela pode nos auxiliar nisso daí. Ela já colocou aí alguns bancos de dados, banco, né? Enfim. Eu posso escolher Mas o qualquer fato banco. é que tudo
que se desenha aqui, ele pode ser desenhado e programado para ser feito com calma, né? A Secretaria Acadêmica Digital é uma grande escada. Aí colocou mais e que eu posso tem banco trabalhar banco da forma que eu preferir. Normalmente, as empresas ou os GEs, os sistemas, né, eles vão te indicar os tipos de bancos de dados que eles trabalham, que eles são compatíveis, né? Todos que eu vi até agora e que eu trabalhei até agora, estou nisso há 13 anos, trabalhando em Secretaria Acadêmica Digital há 13 anos, e são mais de 43 implantações que eu fiz pessoalmente. Eu nunca tive problema com o banco de dados. Normalmente o que a instituição tinha foi utilizado para a Secretaria Acadêmica Digital. E quando o scanner, ele colocou nunca isso foi um empecilho. Até porque e deu dois modelos. E se esse modelo não fabrica mais, ou se esse modelo quebra, eu preciso comprar outro, eu não acho. O software só vai aceitar esses dois, pelo que eu entendi. A gente falou é vinculado ao scanner. A equipe Para o próprio técnica Fujitsu está a trabalhar com isso, vamos conhecer isso. O software de É um trabalho scanner realmente pelo que software. precisamos E ele é compatível com de dois tecnologia. modelos. E se o meu modelo quebra e esse modelo sai de digo mercado? sempre o E aí eu seguinte, tenho que comprar outro scanner e peça ao seu outro departamento de software. tecnologia que busque, Pelo que eu entendi, o software né, é um amarrado com o sistema de modelo do GES ou de scanner. SM que seja capaz de te atender. Quando a instituição é muito pequenina, nós implementamos sem um GED, sem um SM. Olha lá. Quando ela incorporar, ela tem condições de comprar um bom sistema. E aí sim, tudo aquilo que foi digitalizado será migrado. Porque a questão é a seguinte: enquanto eu tenho poucos alunos, eu tenho 200 alunos matriculados, 500 alunos matriculados, eu manipular todos eles em pastas eletrônicas também não é complexo. Então, eu te digo que com 11 mil reais, 10 mil reais, você começa a sua Secretaria Acadêmica Digital. Usando o quê? Usando um scanner do Fujitsu, usando o Confax. Pronto. São bons equipamentos, ou bom equipamento e bom sistema para eu iniciar o projeto. O que eu não gosto é quando, para se ter um todo, a gente coloca qualquer peça. Sabe? Aquele time de futebol que não tem um bom jogador para determinada posição e improvisa um jogador ao invés de ir no mercado buscar um jogador para aquela área. Eu penso assim, nós estamos num projeto que é uma escadaria. Então eu posso fazer a previsão de que vou subir 2 degraus hoje, ou em 2015, e que os outros degraus serão, eu vou subi-los em 2018, em 2017, ou quando eu atingir 1000 alunos, enfim. Porque o fato é que enquanto eu estou ali com poucos alunos, eu consigo gerenciar isso de uma maneira muito tranquila. Eu não necessito de um sistema para me auxiliar a princípio, né? Claro que se tiver um sistema, melhor ainda. Mas se eu não tenho, eu também não deixo de caminhar por falta desse sistema. Deixa ele terminar. Né? Então, assim, a princípio, você não precisa, com 500 alunos, ter um GED. O ideal é que você tenha, mas você não fica de mãos atadas sem um GED, ok? Ok. Por quê? Porque eu consigo indexar, por exemplo, os alunos por ordem alfabética no meu servidor. Então, o Thiago tem a pasta dele, o Tofik tem a pasta dele, a Amanda tem a pasta dela e a Lorena tem a pasta dela. Se eu quiser achar a pasta da Lorena, está lá em ordem alfabética. Então, enquanto eu tenho 500 alunos, isso é possível. Agora, quando eu passo a ter 5 mil, 10 mil alunos, isso vira uma loucura. Até porque os homônimos, né, eles começam a aparecer. Então, normalmente, nesses casos, nós vamos gravar as pastas pelo nome, CPF e RA do aluno. Então, lá,
tem que guardar todo Dentro do meu servidor, por exemplo, eu vou ter uma área onde eu vou ter lá o meu acervo acadêmico, onde eu vou ter todas as pastas dos meus alunos indexadas por ordem alfabética e CPF, por exemplo. Porque no caso de um homônimo, eu tenho como ver quem é quem. E aí, enquanto eu tenho poucos alunos, é tranquilo, não há dificuldade. O problema é quando isso toma um volume muito grande. Mas eu posso fazer essa previsão no meu projeto. Então eu falo, olha, vou começar a CA de 2015, ok. Vou digitalizar o meu acervo, ok. Para isso eu preciso de um scanner e de um software de captura, tratamento e indexação. É isso que eu quero. Por quê? Porque o software de assinatura nós podemos usar um gratuito. A certificação digital nós vamos ter que comprar, mas isso é algo que não impacta no meu projeto também. É uma só. O valor é menor, né? O valor é pequeno. Então, nós temos como trabalhar de maneira que o projeto tome fôlego, né? Ok? Bom, pessoal, vou mandar as informações de hoje e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês façam contato comigo, ok? Eu fico à disposição de vocês para o que for necessário. Pessoal, desejo aí uma boa semana, uma boa segunda-feira e nos vemos aqui na quarta-feira, ok? Quarta-feira temos aqui um encontro marcado. E para o que precisarem, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.